Eu tô aqui o Daniel Lopes. Ele é o clone do Lilo Vlog, vamos dizer assim, né? Só que o Lilo Vlog, ele tenta ser mais gentil, mais humilde e tal. O Daniel Lopes, ele tenta ser mais técnico. E aí ele tá falando ali, cara, não tem nem o que contra-argumentar aqui. Eu não tava com vontade de fazer o vídeo lá, que eu vi o vídeo do Nando Moura lá, falando sobre o Moro, né? E eu vou dar um exemplo aqui na prática de como está a situação no nosso país e posso dar vários exemplos, posso ficar aqui até um dia dando exemplo aqui do país, aqui, das coisas que eu vejo. E aí depois eu vou tentar entrar na argumentação, que eu até esqueci que tipo de argumentação que é. Assim, é sobre a questão ali, que ele até apresentou uma questão aqui dizendo sobre que a esquerda está batendo palmas, que não foi aprovado, porque o Moro é golpista, ele é corrupto, e ainda... Eu estou falando aqui para ver se alguém da esquerda fala, mas ninguém da esquerda cria essa deliração de que a CIA está atrás do Moro e que eles pegaram lá, ele viu o Intercept jogando bolinha de papel no Moro, então a CIA pegou um monte de bolinha de papel e jogou de volta no Intercept lá com o Pavão Curioso, né? Ninguém está falando isso, né? Que a CIA, que é o Pavão Curioso, é o misterioso e tal, e não sei o quê. E o pior de tudo, que até o Daniel Lopes disse lá, não tem prova sobre o Intercept e nem prova do Pavão Curioso. Mas vamos voltar aqui à questão aqui. Vamos voltar à questão. Não, eu entrei nessa linha aqui, e depois eu vou entrar mais para frente aqui. Antes de ontem, um irmão do Nando Moura, né? Alto, branco, com cara de índio, né? Loiro com cara de índio. Eu tava na Santa Efigênia sujo de graça, dos pés da cabeça. Minha roupa toda suja, porque antes de ontem. Porque estourou o rolamento da moto lá, o cara me cobrou R$1.000 para arrumar a moto. E aí era só o rolamento, não era o girabrequim. Eu fui lá, eu mesmo troquei o negócio, abri o motor pela segunda vez, porque eu não troquei o negócio lá para vedar. Eu falei, não, isso aqui tá bom, você tá com uma feridinha em cima. A ferida fez todo o óleo e saiu para fora. E eu nervoso, né? E tô morrendo de cansaço porque eu abri o motor 2 vezes. Abri totalmente, né? Precisei retirar o motor da moto, que é um sacrifício. E agora me lembrei de ter que apertar lá os parafusos lá, tá? E colocar o escapamento e sair daqui a pouco. E aí esse moço, ele veio com o celularzão na mão, não sei se estava falando com a minha mãe ou com meu pai pelo telefone. O cara olhou para mim, fingiu que ia tirar uma arma e ia tipo roubar meu celular, mas ele achou que eu era nóia da Cracolândia, né? Ou seja, como eu digo, eu não quero dizer aqui para virar discurso de ódio, cara. Infelizmente tem algumas pessoas que não são de São Paulo, que odeiam as pessoas que são negras, eles são extremamente preconceituosos, são extremamente intolerantes, mas a vida deles é difícil, né? Eles acham que eles estão no prejuízo porque eles são brancos, não tem nada, e quando eles veem um negro, eles consideram que o negro é inferior a eles, esse negro é um nada, né? E o pior de tudo, que até não pode nem ter um celular que parece um iPhone. O pior de tudo que a polícia, teve uma policial, eu até contei para vocês, ficou batendo palma lá pros bandidos lá que tinha destruído a minha moto, que estavam tentando roubar meu celular e não sei o que e tal. Para você ver como ideologia, a policial estava cheia de ideologia, a policial estava defendendo os caras porque os caras eram brancos, mas a policial ela não se considera brasileira, ela se considera da raça superior anti-paulistano ou anti-negro, anti-brasileiro, né? Não, que eu não quero. Não, era do. Eu não quero dar local, Né, mas ela se considera. Não, porque eles se acham superiores. Mas eles se acham superior. Não, o pessoal do Sul é pobre, o pessoal do Sul é trabalhador, eles vivem morrendo de raiva. Eles são meio intolerantes, mas tem até justificativa. Mas o outro pessoal. Não, mas o outro pessoal não tem nem como trabalhar, o outro pessoal é muita miséria. Então eles têm muito mais ódio do que o normal. Né? E aí a culpa é da terra, não é deles. E eles ficam morrendo de ódio. Aí o moço, ele foi lá e aí ele ia fingir que ele ia me assaltar, ia tomar meu celular. Mas só que eu olhei assim meio pro cara assim, né? Encarando o cara. E aí o cara ficou com medo, né? Porque na hora eu me liguei que
eu tava vindo para cá, e ele tava indo para lá, na rua. A gente tava fazendo assim. Em vez de ele fazer assim, ele fez assim, na minha direção, e pôs a mão aqui para tipo, tirar a arma, né? Não, mas ele achou que eu era negro, que eu tava todo sujo, que eu era um nóia e que eu não merecia ter o celular. E para você ver, o cara era alto, mas o cara era gordo, né? Mas e você é alto, você é alto. Ah, tá. Já pensei que você ia falar que eu sou mais gordo que o cara. E aí o cara não viu isso daqui. O cara não viu isso daqui, né? E tipo, ou isso daqui, ó. E eu não entendo isso. O pessoal, mas a cabeça dos caras tá tão tomada de loucura que os caras se sentem afinidade com essa pessoa que eu vou morrer aqui. Porque uma pessoa em sã consciência não vai mexer comigo. Eu tenho o tamanho de 2 pessoas. A pessoa não vai. Ou eu mesmo, às vezes eu vou entrar em shopping, os seguranças eles dão um passo para trás, engole aqui, fica de mau jeito. Mas o segurança ele tem uma noção da realidade que o cara é trabalhador, né? E aí eu olhei bem pro cara assim e eu olhei pro cara e apertei o celular na mão e fiquei olhando assim pro cara assim, né? O cara já percebeu que eu tinha entendido a intenção dele, ele se assustou e voltou no movimento dele, né? E tipo, o que eu queria dizer com isso daqui? Isso daqui é um exemplo de como tá o nosso país. O cara vê um nóia, opa, vou poder roubar o nóia, né? O cara tava achando que o cara nóia que podia me roubar, né? Só para ver, ó, como que tá a minha situação. Vou ter que cortar as vendas daqui a pouco, né? E tal. Sem falar também o seguinte, o pacote anticrime do Moro vai endurecer a situação do criminoso, né? Porém, como fala? Como o pacote do Moro pode ser aprovado se, infelizmente, existem pessoas que não sabem de nada e que defendem os criminosos. E aqui em São Paulo, o cara rouba de manhã e é liberado de tarde, porque não teve agressão e não teve arma, né? Foi um furto, né? Eles consideram furto não é mais crime. Roubar celular abaixo do valor de R$500 não é mais crime, né? E aí o cara, por exemplo, eu comprei esse celular aqui da China. A pessoa me rouba esse celular, não tem nem como fazer queixa com a pessoa. Eu mesmo, veio sem motoqueiro aqui, tentaram invadir aqui, eu bati nos caras, depois essa policial ficou passando a mão na cabeça desse maluco, esse maluco tava trepado aqui no meu muro, aqui gritando, titi, tava igual os haters na internet, parece que os haters estavam manipulando o cara. E aí o cara que ele poderia matar minha mãe de idade, né? E aí eu não quis abrir o portão porque tinha muitos lá fora. E ainda mas você é velho, você não tem mais força e agilidade. Aí como fala, além disso, o policial ficou a favor dos caras e tal. E eu falei, mas antes disso, eu nem sabia que era policial, eu tava mandando sair pra fora. Eu falei, mas por que eu vou sair pra fora? Veio querer dar uma de desgraçado. Eu e o policial, um camundongo, um anãozinho, irmão do Nando Moura, uma ratazana, encontrei eles esses dias aqui. E aí o policial, nós vamos invadir aí e matar você. Nós vamos matar. E eu assim, que policial? É porque na internet parece pequeno, mas nas portas, nas portas normal, eu consigo passar na porta, não travo. Mas na porta um pouquinho mais estreita, eu não passo, né? Uma vez que um cara na internet famoso veio me xingar, meu Deus, eu arranquei o teto todinho da minha casa, de ficar batendo na porta, tentando passar na porta e não conseguia passar. Eu sou pirado. E aí o policial, eu vou bater você, eu vou arrebentar você. O que, policial? Então, policial, eu sou youtuber e tal, etc. Meu Deus, que cara idiota, né? Cara idiota. Mas o nosso estado tá tão falido que o cara não vai entrar na polícia porque o cara tem, em primeiro lugar, para ser policial, você tem que ser inteligente. Tem que ter o dom. E aí contratam uma ratazana de óculos, a Nan, irmã do Nando Moura, pra... eu vou quebrar você, seu negro, eu vou arrebentar você. Eu vou entrar na tua casa e vou te matar. Você é negro sou todo bandido. Negro é ladrão.
falei assim, então, cara, essa casa aqui é do meu avô, aqui é um bairro de família, né? E meu, devia ter falado isso para ele assim, então, cara, os caras estão tentando me matar aqui há mais de um mês. Com você ou sem você não faz a diferença nenhuma, né? Mas aí já ia dar merda, ia desacatar o policial, etc e tal. Eu fui educado com ele, encontrei ele esses dias lá, ele com um cara lá e tal, e o cara passou vergonha na minha mão. Para mim, se um dia ele for pedir um favor para mim, eu falo assim, não, ó, para você eu não faço favor, para você eu não te ajudo. Talvez um copo de água eu te dou porque eu não sou um monstro, mas você não quer ideia não porque você é uma ratazana, não, eu tô falando sério mesmo, né? Que às vezes quando a pessoa precisa de ajuda você tem que ajudar, mas precisar de algum favor meu não tem, né? E infelizmente o Brasil entrou em um caos. Não é do governo que vai regularizar o país, são os indivíduos, são a ação das pessoas, são a busca das pessoas. Eu também queria citar aqui que aqui em São Paulo aqui acontece um crime atrás do outro. Assim, contando a história, aconteceu todo esse inferno na minha vida. Eu falo assim, quero abrir um boletim de ocorrência. Eu chego lá na delegacia, como que ele pode abrir boletim de ocorrência? Esse boletim de ocorrência, você precisa ter o nome, ter o CPF, saber o nome dos pais, e isso, aquilo, e não sei o que, tal. A nossa sociedade virou um caos. Então, o pacote anticrime do Moro vai mudar o sistema. Porém... Não vai, não. Foi reprovado. Não, mas eu quero chegar nessa questão aqui. Vai mudar o sistema. Porém, o sistema está tão imoral e as pessoas estão tão presas a uma ideologia que o pacote anticrime do Moro é uma afronta a toda a ideologia. Eu estava assistindo aqui um programa aqui no H, assim, então, não existe um Deus, não existe uma religião, não existe um certo e errado, cada pessoa pensa diferente. Então, a única coisa que existe é a sociedade e a opinião das pessoas e o socialismo. Não existe nada. Ou seja, as pessoas, elas abriram mão do raciocínio. A única coisa que querem é que as pessoas sejam politicamente corretas e que aceitem uns aos outros. Mas você vai ver o politicamente correto, ele não tem uma saúde emocional, não tem uma saúde mental, é uma pessoa que vive dentro de um surrealismo na realidade e que fica delirando, querendo ordem. E a nossa sociedade, ela está caminhando sem sentido nenhum, nossa sociedade está caminhando sem valor nenhum, né? E a gente está em um caos tal. Cara, a gente pode discutir sobre religião, mas os argumentos, ver qual religião que tem a melhor escolha. A partir do momento que a gente discute os argumentos, a gente consegue enxergar o porquê que a pessoa segue aquela religião ou não. Se a pessoa segue porque ela nasceu dentro daquela religião, ou segue porque o coração dela pede para aquele viés. Aí você, conhecendo o coração da pessoa, você sabe lidar com a pessoa, você sabe até agradar melhor a pessoa. Se você não discute sobre as coisas, você está sempre na escuridão. E aí é simplesmente um ser humano com uma vontade, outro com uma vontade, e que ninguém interfira na vontade do outro. Porém, se a nossa sociedade fosse exatamente assim, todo mundo lutando dentro da sua existência, seria super legal. Mas, por exemplo, eu estava eu e minha mãe aqui assistindo aqui um programa aqui, a mulher falou assim, eu tomo meio refrigerante diet por dia, eu não almoço, eu como uma pizza, e aí eu vou jantar. Eu peso 300 quilos. O cara falou assim, mas então, você não pesaria 300 quilos se você viver comendo desse jeito. E aí, ela falou, mas aquele médico me humilhou, aquele médico isso, aquilo. Aí ela foi de novo, mas o médico me humilhou de novo, eu quero mostrar pra ele que eu emagreço. E aí ela sempre falando que o médico humilhava ela, e ela não queria aceitar que ela estava totalmente maluca, não vou conseguir reproduzir todas as questões aqui dentro daqui, né? Mas você vê que a pessoa, ela acreditava numa mentira, até mesmo que o Daniel Lopes falou, né, sobre psicopata, sobre os governos, né? E aquilo ali que ele está falando, ele se encaixa perfeitamente ao Lula, que é o líder dessa ordem, e todos os representantes dessa ordem, dessa, como fala, dessa frenesia que eles vivem lá dentro, né? E etc. Mas somente que eu vou ser bem sincero aqui, o nosso país, ele não tem governo,
existe muito tempo lá dentro do nosso governo uma política de esquerda, e a nossa sociedade ela não tem volta, ela vai cair em uma destruição total. E as pessoas não percebem que a nossa sociedade ela vai se destruir, porque desde que a pessoa esteja comendo, desde que a pessoa esteja dormindo, e desde que a pessoa mantenha os seus vícios de internet, televisão, gasolina, essas coisas, a sociedade vai andar. Mas eu gostei muito da construção da crítica ali, mas o nosso país ele entrou em um declínio sem volta. Falei para vocês, falou, Igor Sora, obrigado aí pela sua presença.